E sendo assim, com base em que, Rodrigo, você acha que nós estamos vivendo os tempos finais? Bom, eu vou ilustrar essa ideia minha dos tempos finais, primeiro colocando as ressalvas que eu já apresentei, que eu não gosto de teoria da conspiração, que eu reconheço que guerra, terremoto não é um sinal seguro do fim, e também deixando claro para vocês que estou consciente de que esse quadro que eu estou apresentando aqui, é isso aqui que você tem que entender, é o mesmo formato profético do povo hebreu no Egito dias antes do Êxodo, dias antes da Páscoa judaica, tá bom? Ou seja, as profecias estão realmente marcando que esse é o tempo de Moisés nos tirar daqui do Egito das mãos de Faraó. Mas se o Egito não sair de nós, pode ser que daqui a 80 anos, 100 anos, alguém esteja fazendo alusão às minhas palavras e falando, naquela época, Rodrigo acreditava que Jesus poderia voltar naquele tempo. E não é que eu estou errado. Assim como eu acho que esse autor também não está necessariamente errado. Talvez Jesus poderia voltar nessa época aqui. E não voltou pela negligência do povo. Quer mais um exemplo bíblico? Quando Deus falou que o povo hebreu ficaria 70 anos cativos na Babilônia, 70 anos os judeus, depois que terminou os 70 anos, já era para vir a libertação. E a libertação seria messiânica. Mas como o povo no cativeiro não aprendeu totalmente as lições que precisavam aprender, Deus falou com Daniel assim, calma Daniel, eu vou dar mais 490 anos proféticos aí para o pessoal poder se arrepender, tá bom? O Messias vai vir, mas vai ser daqui a tempos muito distantes, não vai ser agora. E de fato, o Messias demorou muitos séculos ainda para vir. Se ele poderia talvez vir logo depois, talvez o próprio Messias poderia ser aquele que viria para libertar o povo da Babilônia. Mas o nascimento dele teve que ser retardado mais para frente porque o povo não estava preparado. Por isso que Deus deu a profecia das 70 semanas ou 490 anos literais para Daniel. Isto colocado, por que eu acho que o tempo do fim realmente está chegando agora? Vamos a Apocalipse capítulo 13. Eu vejo algumas notas, algumas anotações que me chamam a atenção sobre o anticristo. Em primeiro lugar, o anticristo, ele já existia desde os tempos apostólicos, mas eu estou falando da atuação do anticristo no último tempo. É esse que eu estou falando, essa atuação da besta do Apocalipse no último tempo, tá bom? Eu não vou falar aqui sobre a identidade dela, nem nada, mas a atuação dela, aquela última mesmo, que vai vir um decreto de morte, será um decreto mundial. Por quê? Porque fala que toda a terra seguiu, foi dada autoridade sobre cada tribo, nação, língua, sobre os que habitam sobre a terra. Ninguém podia comprar nem vender de todos os habitantes da terra. Ou seja, quando você lê Apocalipse 13 e Apocalipse 17, você vê um domínio de proporções realmente mundiais. Não tem como isso aqui ser localizado. A questão aqui é mundial. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é um governo populista, ele não é um ditador. Não pode ser um Saddam Hussein da vida ou um Mao Tse-tung. Por quê? Porque diz aqui, olha, Apocalipse 13, versículo 3. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão porque tem autoridade sobre a besta, deu a sua autoridade à besta. Então é um governo que vai trazer uma solução para os problemas da humanidade, ainda que temporária. Ele tem uma dimensão até espiritual, porque o próprio dragão, que é o diabo, dá o seu poder a ele. Outro detalhe, ele vai mexer na liberdade das pessoas e na economia mundial. Porque diz que ninguém vai poder comprar ou vender, senão quem tem a marca do seu nome ou o número do seu nome. Então, ótimo. Outra coisa que eu aprendo, as pessoas não vão aderir ao anticristo pelas mesmas razões. Diz que só vai poder comprar e vender, Apocalipse 13, versículo 17, aquele que tem o nome, a marca, ou o nome. A palavra ou, a conjunção alternativa, não aparece nas traduções, mas no grego você tem em alguns manuscritos bíblicos, o Códex Alexandrino, por exemplo, o Códex Sinaítico, fala o seguinte, não poderá comprar nem vender, senão aquele que tem a marca ou o nome, quer dizer, você tem que ter uma coisa ou outra. E o que seria, em essência, essa marca da besta? Que é colocada por frontal entre os olhos e também na mão. É interessante que no Antigo Testamento, Deus tinha uma lei para os hebreus, que até hoje o judeu segue. Você já viu o judeu com aquela caixinha aqui na testa? Ele escreve ali dentro daquela caixinha um resumo da lei de Deus. E na mão também um resumo da lei de Deus. Por isso que ele vai orando com aquela caixinha na mão e na testa. O anticristo, ele faz uma paródia da ação de Deus.
ele também coloca uma marca na mão direita, no caso, e na testa. É porque os judeus hoje usam o tefilim, como o nome dessa caixinha, na mão esquerda, mas eu estou colocando apenas o fato de ter um sinal na testa e na mão. O anticristo, ele faz um tipo de decreto que parece aquele que Deus deu aos hebreus, ou seja, ele vai atacar, de certa forma, princípios da lei de Deus. É aí que você tem que atentar, tá bom? Ele vai atacar princípios da lei de Deus. Outro detalhe que eu aprendo do anticristo é que ele também vai mexer na liberdade das pessoas. Porque se cada um tem uma marca na testa, e essa era a marca que dava a escravos. A escravos. Bom, em toda a história da humanidade, eu nunca vi fenômenos totalmente mundiais. Por exemplo, a gente fala que Roma foi um império mundial, mas Roma não dominou a China, nem a Índia. Roma não foi um império mundial, literalmente falando. A Grécia também, Alexandre o Grande conquistou muitas terras, mas não foi um império mundial, literalmente falando. Alexandre o Grande também não foi um império mundial. A besta tem que ser um império mundial. Outro detalhe que eu sei porque tem que ser mundial, porque Jesus compara o governo desse anticristo a uma época semelhante ao dilúvio, em que todos casavam e davam-se em casamento, até o dia em que veio o dilúvio e os levou a todos. Na época de Noé, aquele povo era a população mundial. Então esse governo tem que ser mundial. Até a Primeira e Segunda Guerra Mundial não foi de fato mundial. Vamos pegar a Argentina, por exemplo. A Argentina não se viu envolvida na Segunda Guerra Mundial. O México não se viu envolvido na Segunda Guerra Mundial. Eles chamam de mundial porque envolveu países de todos os continentes, mas não foi mundial. Agora, nessa situação que nós estamos vivendo, eu estou vendo pela primeira vez em toda a história eventos que eu posso chamar que são, de fato, mundiais. Mundiais. Não apenas de alguns países. E quais são esses eventos mundiais? Em primeiro lugar, você tem várias histórias de pandemias. Eu anotei aqui, você teve a gripe suína, você teve a H1N1, você teve a gripe espanhola, a peste negra. A peste negra diz que foi 500 milhões de pessoas que morreram devido à peste negra, isso dá quase um terço da população mundial. Mas, de alguma maneira geográfica, a única pandemia que realmente reestruturou todos os países, sem exceção, foi o Covid. A peste negra, ela pegou uma parte da Ásia, mas ficou maiormente na Europa. Eu não sei da peste negra atingindo o sul da África ou as Américas. A gripe espanhola, ela pegou um pouco das Américas, ela teve representações em todos os continentes, mas não em todos os países. Percebeu a diferença dessa pandemia do Covid com outras pandemias e epidemias do passado, que as epidemias são geograficamente menores? Essa é a única pandemia que literalmente eu posso falar que ela pegou o mundo inteiro. E essa pandemia que pegou o mundo inteiro, ela está abrindo proporções para acelerar um discurso que já vem de longa data e muita gente resistia a ele. Por exemplo, de um governo, ou melhor, de uma governança mundial. Na verdade, Albert Einstein já falava de um governo mundial, da necessidade de um governo mundial. Huxley falava de um governo mundial. Vários povos aqui já trabalhavam com a ideia de que nós precisamos ter um governo mundial. Isso aqui não é coisa nova. Bertrand Russell falava da necessidade de um governo mundial. Estou falando de gente do início do século XX. Só que agora nós estamos vendo que é mais do que uma necessidade, é uma demanda. Se não tiver um governo mundial, o mundo vai explodir. E achei interessante que até o secretário da ONU, Antônio Guterres, ele mesmo falou, por mais que as pessoas rejeitem a ideia de um governo mundial, não temos outro caminho. Ele falou isso recentemente, agora em 2020, num fórum da ONU. E ele falou, nós na ONU respeitamos a soberania nacional de cada país. E a soberania nacional de cada país é um dos pilares da ONU. Mas nós estamos percebendo que, em que pese a nossa defesa da soberania nacional de cada país, precisamos de uma governança mundial. Agora eles não estão falando tanto de governo mundial, mas de uma governança mundial, que para mim acaba sendo um eufemismo quase para a mesma coisa. A diferença é o seguinte, é que um governo mundial tornaria o mundo inteiro um só país. E eles sabem que isso aí é utópico. Jamais o Irã vai aceitar ser o mesmo país que os Estados Unidos.
Jamais a Coreia do Norte vai aceitar ser um mesmo país junto com a Coreia do Sul. Jamais os países árabes vão aceitar ser um país só com israelenses todos juntos ali. Eles sabem disso. Eles sabem que as diferenças políticas, religiosas, culturais, governamentais impedem isso. Mas a estratégia deles agora está sendo de uma governança mundial. Por quê? O próprio Antônio Gutierrez e outros que eu posso falar com vocês aqui estão apontando que o mundo chegou a um tal momento que, se nós não unirmos politicamente, economicamente e colocarmos um representante de todos ali com efeito de lei, não vai funcionar. Porque a ONU, ela não tem deliberação para poder dar um efeito de lei sobre um país, ela dá recomendações. A ONU já admite que ela não cumpre esse papel. Então vou dar para vocês um resumo de como é que está o mundo hoje. Imagine uma casa com 5 crianças hiperativas, 5 crianças, todas de 4, 5 anos de idade, assim, sabe, sem medicação ainda, hiperativas e sem medicação. E essas crianças com objetos cortantes dentro de casa, faca, tesoura, objetos perfurantes, e nenhum adulto que tome conta delas. Você imaginou o caos, o perigo? O que essas crianças precisam é de um preceptor, de alguém que cuide delas na casa, correto? Pois o mundo é essa casa que eu ilustrei. Nós temos algumas crianças hiperativas e outras mal educadas, confundidas com hiperativismo, que estão assim à solta e não tem ninguém que as controle, e precisamos de uma governança mundial para controlá-las. Quem são essas crianças? A Bolsa de Valores, por exemplo. Quem pode controlar a Bolsa de Valores? Ninguém. Ela é especulativa. E se uma notícia falsa, um fake news, faz cair a Bolsa de Valores de Tóquio, é possível que você perca o seu emprego em São Paulo, mesmo sem nunca ter ido a Tóquio. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Além a Bolsa de Valores tem que ser controlada com mecanismos mundiais que não podem ser mais a especulação. Outro problema, tráfico de drogas e de armas. Nós estamos vendo direto e reto traficantes, pessoas perigosas que simplesmente fazem crime num país e pulam para o outro e nada lhes acontece, porque não há uma legislação mundial para pegar essa pessoa no outro lugar. Agora, recentemente, um mafioso perigoso da Itália foi descoberto no Brasil, mas se o Brasil não quiser soltar, não solta. Não libera, não vai fazer a extradição do sujeito, é muito complicado. Outro problema, a questão ecológica. Por mais que eu, como brasileiro, diga a Amazônia é nossa, eu tenho que, como cidadão do mundo, admitir que se eu não controlar a queima da Amazônia, o mundo inteiro vai perecer. Se os Estados Unidos não controlarem a emissão de gases poluentes, o mundo inteiro vai apanhar. Então, na verdade, ninguém pode falar assim, o país é meu, não tem nada a ver com isso. Quem controla isso é outra criança solta. A internet, gente. Quem controla a internet? Eu posso colocar da internet um cachorro dando gargalhada ou uma receita de como preparar uma bomba caseira que está sendo vista por adolescentes do mundo inteiro. E não adianta o YouTube colocar censura, ou o Instagram, ou o Google, porque vaza. Você sabe da Deep Web que está aí. Quem controla a Deep Web? Quem controla isso, sem contar os terroristas que podem colocar vírus de computador na rede e apagar tudo. O mundo está realmente numa situação de muito perigo. Vocês não têm noção. Isso aqui não é teoria da conspiração, isso aqui é sério. O mundo está numa iminência de risco muito grande. Olha, para vocês terem uma noção, vamos falar da questão ecológica. Se Jesus não voltar, ele não vai ter mundo para pegar daqui a pouco. Isso nunca houve na história da humanidade, isso é agora. O primeiro tratado sobre poluição que saiu foi nos anos 1930 por Rachel Carson, que escreveu A Primavera Dourada. Antes de Rachel Carson, você não tinha nenhum governo do mundo falando sobre poluição. E hoje, a poluição, o problema nuclear, nós ainda não estamos isentos de uma guerra nuclear. É tudo muito perigoso. E você sabe daquele relógio que foi colocado lá na Times Square, lá em Nova York, na Union Square, lá em Nova York, que é o relógio do fim do mundo. Esse relógio foi projetado por vários cientistas que estão fazendo um alerta. E olha que interessante, eu li recentemente que esse relógio deixou de mostrar as horas na contagem normal, porque antes ele eram ponteiros, e passou a informar o tempo restante que o mundo tem para agir contra a crise climática. Aí, o visor, no sábado, dia 19, mostrou que faltam 7 anos, 103 dias e 15 horas, 40 minutos e 7 segundos. Após isso,
o tempo vai continuar decrescendo e os prazos nos tornando cada vez mais urgentes. Ou seja, nós temos 7 anos, 103 dias, cada dia vai diminuindo aqui, para resolver o problema de poluentes do mundo. Senão o mundo vai acabar, ponto. Isso aqui não é profecia furada, não é vidente que está falando, não é pastor de igreja, nem padre, nem sensacionalista religioso. São cientistas que estão alertando o mundo contra a crise. Eu sei que tem alguns falando que a estufa global, que isso é mito, que não tem nenhum problema, isso é mentira, mas há muitos cientistas sérios falando, gente, o mundo não vai aguentar, a poluição está aí. Então nem precisa ler a Bíblia, se olhar só registros de artigos indexados de cientistas sérios, eu sei que o mundo não vai se estender por mais 30, 40, 50 anos, isso é óbvio, eu não preciso de uma linha profética para afirmar isso, a menos que alguma coisa aconteça. Nesse meio tempo, falar de 20 anos para o mundo é dar ainda uma folga muito grande, porque o próprio relógio do Apocalipse aqui, colocado aí em Nova York, fala de 7 anos. Sobre a questão econômica. Eu até com os livros aqui que vocês podem ler, hoje tudo é muito fácil, você pode comprar isso pelo Amazon e pode ler isso aqui pelo e-book. Você tem aqui o Grande Reset, esse aqui é de Richard Florida. Esse camarada aqui é um dos gênios atuais sobre a questão de economia mundial. E 2 livros que eu recomendo para vocês é o Grande Reset, acho que não estão em português, e o outro, Covid-19 e o Grand Reset. Esse aqui é melhor porque ele foi escrito por Klaus Schwab e Thierry Marellet. Esse Klaus Schwab, tá aqui, ó, e Thierry Marellet. O Klaus Schwab foi o fundador do Fórum Econômico Mundial nos anos 1970. E ele fez parceria com esse outro francês aqui, o Thierry, e publicaram O que será o mundo. E eles notam o seguinte, esse livro tem muita coisa parecida também com o livro de Richard Florida. Ele diz o seguinte, o mundo hoje precisa ter um reset da economia. A gente sabe resetar a máquina, quando você bate Ctrl Alt Del e reseta a máquina para começar tudo de novo. Só que o grande impasse que eles estavam vendo é o seguinte, como é que você vai mudar a economia mundial? Porque a economia atrelada a papel moeda, ela não funciona mais. Ela não funciona mais, não dá conta. Porque mais cedo ou mais tarde, mesmo os países ricos têm que emitir novas cédulas, e aí vai desvalorizando o dinheiro. O dinheiro não pode mais estar atrelado a tesouro nacional como no passado. Por isso que fala-se hoje em criptomoedas. Hoje o governo não consegue mais, nem os melhores governos, controlar a questão dos impostos. Há muita sonegação. Então como é que você faz para controlar tudo isso aí? Sem contar que você tem uma população mundial crescendo cada vez mais, e a maior parte do PIB do mundo está na mão de 2.000 e poucas famílias, quase 70% do PIB mundial está na mão de 2.000 e poucas famílias, não se sustenta. Quando eles querem corrigir isso, não é porque ninguém quer bonzinho, ninguém é Madre Teresa de Calcutá. Esses economistas, eles estão querendo fazer com que a economia não exploda e sobre para eles mesmos. Você está entendendo? E eles estão dizendo que o Covid foi a oportunidade que eles precisavam para o reset. Porque o Covid fez com que o PIB de muitos países ricos caíssem. Muitos países, eu estou com a lista ali, todos os países ricos tiveram queda no PIB. Houve uma melhora em 2020, o Brasil, por exemplo, melhorou, há uma projeção de PIB positivo, mas no âmbito mundial, o PIB caiu. E as pessoas não estão mais dando conta dessa realidade. E eles acham que a situação do Covid é o que vai ajudar a corrigir o mundo. A corrigir como? Eles fazem as previsões ali, através de tecnologias que vão substituir muitos empregados, através da internet, que vai facilitar o controle das pessoas. Só que isso aí vai gerar desemprego. Porque, por exemplo, se você coloca, vamos supor que funciona o carro, e você sabe que o 5G já permite isso aí. Os carros não precisam mais de motorista. O que eu vou fazer com o Uber? O que eu vou fazer com aquele que faz um trabalho dirigindo? Ele vai ser desempregado. Aí vem a proposta do Yuval Harari, que escreveu Lições para o Século XXI, esse aqui está em português, onde ele fala que o futuro da humanidade vai ser realmente uma diminuição de empregos, mas o governo vai dar bolsas para todo mundo, como é o projeto que Israel faz com os judeus racídicos que não trabalham, mas ficam só estudando a Torá. E eles fazem todo o prognóstico. Gente, eu não tenho expertise para falar de economia mundial, estou só citando quem tem. Esses autores, eles falam que realmente o governo vai controlar a economia do mundo de tal maneira que o dinheiro vai ser virtual. E sendo virtual, as pessoas vão viver de pensão do governo. Isto promete uma situação de colocar um igualitarismo
igualitarismo, onde você vai ter uma classe média predominante. Não haverá ninguém desesperado com fome, porque as máquinas vão produzir e o governo vai distribuir para todos. E que governo? Não pode ser o governo desse país ou daquele, tem que ser uma governança mundial. E o controle também sobre o trabalho das pessoas. Tudo isso mostra que nós estamos caminhando para um controle econômico, financeiro, ecológico e uma governança mundial. Não tem que fugir. Aqui o Rodrigo não está falando que ele é a favor ou contra isso. Eu estou admitindo que não há o que fazer nesse sentido. O mundo caminha para isso. Uma governança mundial que controle a economia, que controle as emissões de poluentes e que talvez decrete feriados mundiais. Porque perceberam com o Covid que a população presa dentro de casa diminuiu a emissão de gases, diminuiu a poluição, deu muitos benefícios. E muitas empresas estão percebendo que não precisa tirar o camarada de casa. Ele pode trabalhar em casa. E é fácil hoje, através de algoritmos, controlar você. Você sabe que o algoritmo já controla o que vai aparecer no seu YouTube, o que vai aparecer no seu e-mail, no seu WhatsApp. Até não só controla, mas direciona, prevê a sua decisão e direciona a sua decisão. Ou seja, nós estamos nas mãos desse futuro governo ou governança mundial. Essas coisas se encaixam muito com o Apocalipse. Então, pessoal, eu não preciso ficar naquele sensacionalismo, como alguns que tudo agora é o anticristo. Teve gente que não queria fazer aquela, sabe quando você vai com aquele negocinho na testa ou aqui no braço para verificar a sua pressão quando você entra no shopping center? Tem gente que se recusava porque achava que aquilo era a marca da besta, na testa ou na mão. Acho que é ridículo, não precisamos ir por aí. Eu não preciso de teoria da conspiração nem sensacionalismo para pregar a volta de Jesus. Mas eu também não posso ficar, como se diz, acomodado, achando que nada está acontecendo. Ou seja, não sou eu, são autores seculares, como os que eu citei aqui, que estão apresentando um quadro de mundo futuro para os próximos anos muito semelhante àquele quadro que a Bíblia apresenta que será o governo último do anticristo. Minha sugestão final para você. Em primeiro lugar, analise os sinais dos tempos. Com cautela, oração e estudo da palavra de Deus. Segundo, evite por um lado o extremo do sensacionalismo, das teorias da conspiração, mas por outro lado também o extremo do comodismo, de achar que o Senhor nunca voltará, que nada demais está acontecendo. Terceiro, perceba que agora nós estamos vendo coisas que sempre ocorreram ao longo do mundo, governos tentando dominar o povo, leis tirando a liberdade, organizando, mas pela primeira vez na história estamos vendo isso em escala literalmente mundial. Não é Roma tentando aumentar o poder dela, não é a China tentando, na época de Mao Tse Tung, implantar ali a revolução cultural. Não, estou falando de um movimento realmente mundial. Quarto, o que eu devo ou não devo fazer? Eu acho que é o seguinte, a dica o próprio Apocalipse dá. Enquanto esse governo mundial estiver fazendo coisas que não são contra a Bíblia, o meu papel como bom cidadão é obedecer. Foi o que Pedro falou. Nós devemos honrar as autoridades constituídas. Se essa governança mundial se instalar amanhã, eu não vou ser desesperado, desobedecendo em tudo. Não. Enquanto eles não fizerem ou ordenarem nada que afete a minha fé, eu vou ser um bom cidadão. Mas preste atenção. A partir do momento que essa governança mundial começar a apresentar algum decreto que vá contra alguns dos mandamentos que estão no decálogo, aí eu vou te chamar a atenção, meu amigo, abra o olho. Aí é a hora de fazermos aquela desobediência civil consciente, tá bom? Não queimando pneu em público, pegando em armas e lutando contra o governo, mas quem sabe aceitando a perseguição que se abaterá sobre o verdadeiro povo de Deus nos últimos tempos. E por fim, como eu falei, nós estamos realmente, comparando ao Egito, na iminência de sair desse mundo. Todas as profecias estão indicando. Moisés, entre aspas, está aí. As pragas de Faraó, entre aspas, estão aí. Ou seja, o cenário está aí. Mas pode ser que nós ainda tenhamos que penar 40 anos no deserto antes que Jesus volte por nossa própria culpa. Eu espero que dessa vez ele possa tirar o povo do Egito e tirar o deserto do caminho. Que Deus abençoe você, estude as profecias e saiba, estamos vivendo realmente aqueles tempos que podem ser o cumprimento de Apocalipse capítulo 13 e 17. Eu espero que Jesus não precise retardar por mais 50 anos, 80 anos à volta dele, porque nós
negligenciamos o preparo nesses tempos tão solenes. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.